Vamos abrir o nosso livro precioso, a bússola de Deus para nós, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, e vamos aprender com este livro por excelência. O livro que faz o homem sábio, deixa inteligente, esperto. Enquanto o mundo caminha para as trevas, quem lê a Bíblia caminha para a luz. Vamos aprender com o nosso mestre amado, Jesus Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo número 40 ao 42, diz assim: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Esse texto, eu creio que ele nos dá uma luz, não só a uma outra pessoa, mas eu creio a todos. E podemos extrair para nós somente dois versículos final, 41 e 42, de duas pessoas, Maria e Marta. Quem já leu essa história vai perceber o conteúdo todo dela. Mas o que me chama a atenção nesse versículo 42, por exemplo, é a palavra escolher a boa parte. Escolha, o verbo escolher a boa parte. Se analisarmos a nossa própria vida, nós sabemos que tudo começa no pensamento. Cada pessoa, ela é fruto da sua escolha. Ou estou errado? É verdade. O nosso presente, como ser humano, a vida presente, ela é fruto do que eu escolhi no passado, do que eu optei. É verdade ou não é? Outro dia no ensino eu citei: pensamento é a sede. Semeia-se um pensamento, colhe-se um hábito. Vive ou semeia-se um hábito, colhe-se um destino. Coisa mais certa do mundo. Tudo começa no pensamento. Tudo em nossa vida é fruto da escolha. Por isso que existe a Bíblia. A Bíblia é o livro que conta a história antes de acontecer. Deus é o autor da inspiração. Inspirou seus servos, conhecer sua vontade, para chegar até nós. Essa experiência que Jesus teve na casa de Lázaro, tinha duas irmãs esse homem, chamado Marta e Maria. O Senhor Jesus criou um afeto por eles, por aquela família. As suas caminhadas quando esteve no mundo, no seu momento assim de cansaço, quando ele tomou a nossa natureza para viver como homem e morrer em nosso lugar, ele passava em Betânia, ia ali tomar um chazinho, tomar alguma coisa, descansar na casa de Marta e Maria, que tinha um irmão chamado Lázaro. Aquele Lázaro que faleceu e após 4 dias, já morto, o Senhor Jesus trouxe ele de volta à vida. Certo dia Jesus entrou na casa de Marta e Maria. Está ali sentado. Maria parou os seus afazeres e veio ouvir. Ficou próximo de Cristo e ouvia, é claro, suas palavras. Marta, então, estava fazendo a tarefa da casa. E a palavra não omite. Às pressas, agitada. E aquilo irritou a Marta, concernente ao comportamento de Maria. Que Maria, em vez de ajudar a irmã a arrumar a casa, parou para ficar ouvindo as palavras de Jesus Cristo. Marta, então, tomou iniciativa e foi até Cristo e disse: Mestre Jesus, a minha irmã não se toca. A minha irmã não está dando por conta de que eu estou fazendo a tarefa sozinha. Diz para ela me ajudar. Qual foi a resposta dele? Marta, a Maria escolheu a boa parte, na tradução minha, não sei se alguma fala melhor, boa ou melhor parte. E esta parte boa ou melhor que ela escolheu, ninguém vai tirar dela. Ninguém. Quando você para aprender a doutrina evangélica que os apóstolos ensinaram, o Dr. Paulo ensinou, o Dr. Lucas, como médico, relata. Jesus teve homens humildes como seu seguidor, não teve nenhum sucessor. Jesus nunca deixou nenhum sucessor. Jesus deixou seguidor. Por isso que o mundo está se enchendo de seguidores de Jesus. É a parte que estão escolhendo. Então, poucos vão entender, a não ser que queiram entender, por que você e eu escolhemos esta fé segura, fundamentada e esperançosa em Jesus Cristo. Que parte foi que a Maria escolheu? A Maria não escolheu Jesus em si, mas ela escolheu as palavras que fluíam dos lábios do Senhor. Porque Jesus era a personificação de Deus na terra. Por isso que ele diz: quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. O Pai está em mim, ele dizia. Jesus era a palavra de Deus ambulante na terra. João capítulo 1 no Evangelho diz: e o verbo se fez carne. Ele quer dizer, a palavra de Deus se automaterializou, se fez homem e andou em nosso meio. Isso é o que foi Jesus Cristo. Você pode ler isso. O primeiro capítulo de João diz quem era o verbo. O verbo esteve no mundo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. O verbo fez o mundo, esteve no mundo e o mundo não o conheceu. Por isso que mataram o verbo, mataram a palavra de Deus. Mas como Deus é eterno, se ressuscitou de novo. Ele disse: a mim ninguém mata, ninguém tira, eu dou a vida e tomo de volta. O mundo não vai te entender nem nos entender
Por que neste exato momento que estamos aqui, nós poderíamos ter escolhido um outro ambiente, ou um outro momento, para nos dar um certo prazer? Foi uma escolha estarmos aqui, para meditar, refletir, assimilar, absorver alguma coisa deste livro referente às palavras do Senhor Jesus. Esta parte que escolhemos, nem o mundo, nem o diabo, homem nenhum tem poder de tirar esta parte que ele nos deu, a parte de sua palavra, a parte de sua pessoa, esta que você escolheu. Se você escolher corretamente a boa parte, ninguém tem poder para tirar de tua vida. Por isso que existem os mártires cristãos. A sociedade, as autoridades da época tentavam arrancar dos corações dos homens esta parte que os homens haviam escolhido. A parte que cabia a eles, as palavras e o nome de Cristo. Eles morriam em prol de sua bandeira do cristianismo. Morriam em prol do nome de Jesus. Porque esta parte, nem a morte tinha poder de arrancar de suas vidas. Jesus disse, esta parte que a Maria escolheu, ninguém pode tirar dela. Não vão te entender também por que você mantém tua fé íntegra no nome de Jesus. Porque a parte que você escolheu é boa. Citei ainda há pouco que o nosso presente é fruto do passado. A Bíblia foi escrita porque Deus quer ter na terra e tem na terra um povo que soube escolher corretamente. Um povo que sabe escolher corretamente. As palavras de Deus foram escritas para que Deus tivesse na terra um povo chamado propriedade peculiar seu. Isso está claramente em Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Deus quer ter e tem na terra um povo especial seu, zeloso de boas obras, uma propriedade particular sua, para que o mundo veja a diferença de quem escolheu a coisa certa. Você pode analisar uma coisa, o seguinte: a Bíblia, ela nos ensina a escolher o cônjuge corretamente. A Bíblia, ela nos ensina como escolher, como receber a esposa correta. A Bíblia nos ensina como escolher o cônjuge que vai dar certo. A Bíblia nos diz que a herança e os bens vêm dos pais, vêm dos homens. Mas a esposa certa, ela vem do Senhor. Isso não foi eu que inventei. Você pode conferir isso comigo em Provérbios. Vamos ler comigo lá? Provérbios, capítulo 19. Observe uma coisa. Como a escolha baseada nas palavras de Deus dão certo. E vou explicar por quê, já que eu citei essa escolha no próprio matrimônio. Capítulo 19 de Provérbios, depois de Salmos, vem Provérbios. Capítulo 19, o verso 14, diz assim, ó: a casa e os bens vêm como herança dos pais. Você pode deixar uma herança ao filho. Mas do Senhor, a esposa o quê? Prudente. Por que os casamentos fracassados? Sabe por quê? Escolha errada. Você está me entendendo? Só que você antigamente, que passou por fracassos, não tinha base bíblica, não tinha conhecimento de Deus para escolher corretamente. Então você foi vítima de uma escolha errada e pagou por isso. Sente na pele o resultado de uma escolha passada, vivida no presente. Onde é que entra o evangelho e a luz profética agora? O que é então conversão? O que é aceitar Jesus? É aceitar as palavras de Deus para que você não erre mais e escolha corretamente. Aqui está dizendo que eu, como ser humano, posso dar uma herança ao meu filho. Bens materiais. Mas o texto falou claramente que a esposa prudente ou a esposa certa vem do Senhor. Se você, como marido, teve um casamento fracassado, ou esposa, você fez de tudo para que pudesse manter um matrimônio, mas não deu certo. Você se considera e se ser julgado realmente passa como vítima, mas era uma pessoa, uma mulher que era difícil lidar com ela. Enfim, o matrimônio foi rompido. Você então vive hoje o sentimento, a ferida, o trauma, a marca de um matrimônio falido. Mas por quê? Porque não tinha luz da palavra de Deus para escolher a pessoa certa. Porque este livro nos ensina a escolher a esposa prudente. Então precisamos entender que a Bíblia, este livro inspirado por Deus, foi colocado em nossas mãos para que errássemos menos e acertássemos mais. Hoje há muitos casais que dizem, muitas vezes, no oculto de sua vida: ah, se eu pudesse voltar atrás e desfazer tudo o que houve na minha vida até agora.
Ah, se eu não tivesse colocado 3 filhos no mundo, eu já teria separado, eu já teria dado fora. Então há muitas pessoas que vivem uma situação sofredora, uma situação marcante, porque escolheu errado. Olhou para a pessoa, é o meu tipo, mas o tipo estava na estética somente. Vamos ver no andar, o interior, o que vem pela frente. Então quando Deus dá, quando diz aqui que o cônjuge certo vem do Senhor, não é que cai do céu uma pessoa para ti. É que diante de sua palavra, o Senhor Deus te dará uma estratégia de saber julgar, analisar a pessoa com base em sua palavra, com base em sua fórmula, com base em sua bula, como agir, como perceber, porque o ser humano, a pessoa mais certa de consertar o ser humano é quem fez o ser humano. Ele conhece cada partícula do ser, cada lado do ser, porque foi ele o criador do ser humano. Ele sabe aquele que está no mundo com problema. E sabe quem é que quer sair do problema. E sabe também quem já saiu do problema. Ele conhece tudo. Deus não quer ver o homem sofrendo. Mas se eu de repente quero uma esposa, mas vou lá no Meretrício. Lá me envolvi numa boate com uma dona bonita. Ela é uma prostituta. Mas eu me encantei por ela. Ela é bela exteriormente. Mas eu sou um homem íntegro. Eu sou uma pessoa decente. Mas eu me apaixonei por aquela pessoa. E eu digo para mim mesmo, não, mas eu trazendo para minha casa, eu casando com ela, ela vai mudar. Eu julguei segundo o meu coração. Eu julguei segundo os meus olhos. Porque o Senhor Deus não vai me dar nunca uma prostituta. Ele pode até me dar uma ex-prostituta, mas nunca me dará uma prostituta. Se ele saber que você é um homem íntegro. Porque Jesus disse, qual de vós é o pai que se o filho pedir peixe vai dar uma cobra? Assim é o vosso Pai Celestial. Jamais vai dar coisa ruim se você pedir uma coisa boa. É importante entendermos isso. Somos fruto de nossa escolha. A Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina como escolher. A pessoa é uma pessoa íntegra temente a Deus. Vive hoje uma sociedade financeira falida. Porque o seu sócio foi injusto. O seu sócio foi desonesto. A Bíblia nos diz claramente, em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis. Porque não há sociedade da justiça com a injustiça. Se você é um homem justo de Deus, justificado por sua palavra, você jamais poderá ter uma aliança com uma pessoa ainda não justificada diante de Deus. Jamais poderá ter uma sociedade com uma pessoa ímpia, com uma pessoa incrédula, uma pessoa que não cedeu ao apelo do Espírito Santo ainda. Ele não é regenerado, ele não possui a nova vida em Cristo Jesus ainda. Ele é um infiel. Dentro dele tem uma natureza injusta, infiel, por mais que por fora pareça outra. Mas se Deus disse que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos carecem do arrependimento, o novo nascimento. Eu não posso tomar uma pessoa que não passou por esse processo ainda, por como meu sócio. Eu escolhi errado e posso pagar o preço por isso no futuro, por uma escolha que eu fiz hoje no presente. A Bíblia tem razão. Então alguém diz assim, mas eu fali porque escolhi um sócio. Escolheu errado, porque o homem de Deus, o homem que realmente teme a Deus, ele não rouba. O homem de Deus, ele não é injusto. O homem de Deus, ele não defrauda. O homem de Deus que cobra dentro de um patamar baseado no mercado. O homem de Deus, ele não surrupia o bolso do companheiro, do amigo. O homem de Deus, ele é honesto. O homem de Deus, se ele é o teu sócio, está longe da tua pessoa, tanto longe como perto, ele vai te respeitar. Não porque ele tem medo de ti, porque ele teme a Deus. É para só que vocês entendam que tudo é fruto de escolha. Vou dar um exemplo. A Bíblia nos diz o seguinte, para quem os pesares, para quem as rixas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, ela diz para quem? Para quem escolheu o caminho do álcool, o caminho da bebedeira. Nós sabemos perfeitamente quantos matrimônios dissolvidos, quantas mortes prematuras, quantas pessoas inválidas, as feridas, porque optou pela aventura do álcool ou droga. Mas o mundo diz que é moda, Deus diz escolha errada. Todo mundo faz, Deus diz escolher o errado. Porque nós sabemos que uma pessoa sob o efeito de álcool ou droga, ela fica ousada, ela fica corajosa, ela fica audaciosa. E pode, nesse momento de fúria, ela casar com a pessoa errada, se comprometer com a pessoa errada, ela fazer um negócio precipitado, uma aventura precipitada, tomar uma decisão na loucura, e depois vem a consequência. Porque escolheu uma força que o dava ousadia,
mas escolheu uma fonte errada. Não Deus, mas o álcool. Olha o que diz aqui ainda, esse mesmo texto que eu citei, Provérbios de número 23. Provérbios 23 é o capítulo. Versículo número 29. Marque em tua Bíblia para você recapitular em casa. Como este livro nos faz sábios. Por isso que alguém diz assim, mas eu não quero ser crente em Jesus porque eu não posso mais beber meu meio litro de uísque. Não é que você não pode. Você não vai mais precisar. Você vai ficar sábio, inteligente. O Espírito de Deus vai te libertar. Vai te ajudar a errar menos e acertar mais. Ah, mas eu não tenho coragem para agir. Eu tenho que ter um baseado, um crack, uma craca, um LSD, uma bronca para a cabeça. Para dar por dentro da coragem. Não, meu filho. Se Jesus entrar em tua vida, quem vai entrar é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito de poder, de ousadia e moderação. Tu será outro homem. Não tocado a álcool, mas tocado a poder do céu. Amém? Provérbio 23 e o verso número 29 em diante. Há uma pergunta profética. Para quem usais? Esses ais são as consequências, as dores. Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causas? E para quem os olhos vermelhos? Agora dá a resposta, verso 30. Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, que é a bebida forte. Amém? Não é o cálice de vinho. O cálice de vinho, provado biblicamente pela medicina, ele é benéfico para a saúde. Estamos falando da fonte como coragem, como alegria, como prazer, como vício, como hábito. Não é sobre o cálice, é sobre o hábito, a busca constante como prazer, para fazer a cabeça realmente. Vê que a Bíblia fala misturar bebida forte. Então, o mundo, pessoas optam, escolheram ser assim. E vem as consequências. Ou não vem? É comprovado. Famílias e famílias perderam a vida agora para esses feriados. Culpa de quem? Pessoas embriagadas, pessoas bêbadas. Entraram numa BR dirigindo. E deixaram muitas marcas, famílias com dores, com pesares, dizimadas, inocentemente, por culpa de alguém. Escolha errada, escolha errada. Que Deus nos ajude, que não venhamos a passar por isso, amém? Abrimos em Josué no Velho Testamento. Uma outra escolha que os homens hoje estão padecendo muito aí é porque escolheram, em vez de servir Deus, estão escolhendo os ídolos, os deuses feitos pelos homens, os deuses que nada podem fazer, deixando de crer no Deus único e verdadeiro. Josué, capítulo 24, lá depois de Deuteronômio para frente, observa uma coisa ali. Josué, capítulo 24. A sociedade paga muito caro hoje por servir o Deus errado. A Bíblia só nos manda servir um Deus. Se Deus trino, se Deus 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo, se manifesta em 3 maneiras, como quer, onde quer, mas é um só Deus. Deus só existe um. No céu não tem 3. É um Deus trino, que se manifesta de 3 maneiras. Quando Jesus esteve no mundo, o plano foi com o Pai. O plano estava na memória divina. Ele executou, se manifestando como homem. Jesus veio na terra e aplicou, executou o plano. Mas ele saiu do próprio Deus. Foi Deus saindo de si mesmo. Hoje Jesus voltou ao céu. O Espírito, que também é Deus, continua aplicando a salvação dos homens que ouvem e creem em sua palavra. Mas os homens, a sociedade, muitos sofrem, porque em vez de escolher o Deus da Bíblia, escolheram as intuições, seitas, inspirações, nomes, deuses, que não é o Deus da Bíblia, não é o Criador do universo, escolheram errado. O Deus da Bíblia é o Deus da paz, é o Deus da bênção, é o Deus que quer ver vitória em seu povo. Josué 24 é o capítulo, versículo número 14 e 15, o conselho do homem de Deus por revelação divina. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora, jogue fora, os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Aqui é a conversão. Quando tu aceita Cristo Jesus, que é a palavra encarnada, a ordem continua. Os teus amuletos em casa, Deus diz, jogue tudo fora, sirva ao Senhor agora, abandone os deuses feitos pela mão dos homens. Enfim, e a sociedade, optando pelos deuses que não fazem nada, paga um preço muito caro, atraindo problemas para si mesmo. Porque Deus é um Deus que não aceita ser abandonado pelas suas criaturas. Deus exige respeito, reverência só a Ele, crença nele, e que o homem sirva a Ele neste mundo. Por quê? A nossa vida, aqui diz a Bíblia, é como erva que hoje está verde e amanhã seca-se.
Então temos que saber que a nossa vida aqui ela é rápida, ela é passageira. Temos que dar prova diante de Deus, antes de morrer, de que realmente nós o temíamos, nós o servíamos, nós o conhecíamos por uma experiência individual, antes que venhamos a partir deste mundo cegos, sem saber a quem servir, a quem crer. Então a sociedade hoje em dia, que tem descrido dessa verdade, tem pago um alto preço. Vejam o versículo número aqui, 20. Versículo 20 aqui do mesmo livro, a 24. Diz assim, ó. Se deixardes o Senhor e servirdes a Deus estranhos, então se voltará, Deus vai se voltar, e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito o quê? Bem. A vida já é um dom, né? A vida já é uma dádiva. É um bem que Ele nos fez. A pessoa sonha em ter um filho, o Senhor Deus realiza o desejo daquele coração. O casal terá um filho sadio, uma criança bela. E vocês observem como o ser humano é astuto. Quando recebe uma situação folgada, se lembram dos deuses estranhos, Deus reprova. O ser humano, após ter um filho, como se falei ainda há pouco, sonhou ter uma criança, ele, em vez de quando o filho estiver no mundo, ele começar a agradecer a Deus, aquele Deus que ele tanto pediu, ele começa a se voltar, e quando muitos não entregam até o filho num pacto satânico, que chama-se um pacto de sangue, por santo tal, que é demônio, não é nada de santo. Santos são vocês em Cristo. Os santos de Deus estão vivos na terra e alguns faleceram. A Bíblia é clara em dizer que a palavra de Deus essa santifica os homens, faz os homens santos para Deus. E alguns, em vez de agradecer a Deus, depois de Deus ter feito bem a eles, tomam um filho, tomam os valores materiais, seu carro, sua casa, seu dinheiro, que ele ganhou com suor. Porque Deus deu para ele a saúde para ganhar o dinheiro. Ele, após ganhar o dinheiro, ele, em vez de agradecer a Deus, quando Deus já havia feito bem para ele, e esse é o Deus da Bíblia que vale a pena servir, porque Ele é um Deus de uma só medida. É um Deus justo, é um Deus fiel, é um Deus que age, ou punindo, ou abençoando, para pôr o homem no eixo. Devemos escolher corretamente. Devemos escolher o Deus da Bíblia. E ver que o conselho aqui, se deixardes o Senhor, verso 20, e servires a Deus estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram, nós o somos. Agora, pois, deitai fora, jogue fora os deuses estranhos, que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Isso que chamam hoje virar para crente, se converter, nada mais é, nada menos, é a escolha correta em servir o Deus vivo. Josué, como profeta de Deus, disse assim, ó, verso 14, verso 15, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que escolha correta. Mas olhe como Deus ama o ser humano. Você está aqui não é por acaso. Talvez hoje você está aqui, nós de um modo geral que ouvimos, e outros tantos desse mundo afora que vem ouvindo as verdades divinas, Deus sempre dá chance e oportunidade para o homem. Deus é um Deus realmente que prova o seu amor. Deus não quer ver o mal do homem. O homem procura, tem sua opção, muitas vezes por ignorância, mas se você que está ouvindo, eu sei que quando se ouve o ensino, a nossa mente, ela também expõe suas razões. Alguns dizem para si mesmo, tem lógica, mas eu acho que não é bem assim. Outro diz tem fundamento. Outro concorda, é verdade. As consciências trabalham. Que na verdade o que estamos meditando tem lógica. Tem lógica. A medicina hoje em dia, a ciência médica, tem concordado de que as pessoas que usam a fé são curadas mais rápido. E é verdade. Pegue uma pessoa negativa e incrédula sobre a existência de Deus. Ela tem sempre um mal-estar em sua vida. Ela tem sempre uma expressão negativa. As suas palavras são sempre negativas. Palavras de morte.
Se depare com uma pessoa que pensa positivamente e é de acordo com a existência e da possibilidade de Deus em intervir na vida humana. Fale com uma pessoa dessa. Ela pode estar no problema, mas ela sempre terá uma palavra de ânimo para ti. Ela sempre terá o que te transmitir. Às vezes ela está num problema e ela vê você num problema e ela chega para ti e diz assim: meu amigo, minha amiga, fique firme. Espere em Deus que tu vai vencer. A pessoa olha para ti: mas como? E você não venceu ainda? Não venci, mas eu sei que eu vou vencer, porque eu sei em quem eu estou crendo. Ela sempre tem uma resposta positiva. E realmente na insistência de crer, a sua fé no poder de Deus, dentro da vontade de Deus, realmente o seu desejo se automaterializa. Porque a fé no Deus Criador muda as circunstâncias ao nosso redor. Deuteronômio capítulo 30, observe o amor desse Deus aqui, que é para você que está aqui, para aqueles que não estão. Glória ao bom Deus. Porque a meta da nossa pregação é resgatar a alma da lama espiritual. E depois a gente olhar para você e ficar contente diante de Deus que o trabalho não foi em vão. Paulo pensava assim. E a Bíblia diz que no céu há uma festa, uma alegria, quando aqui neste mundo, nesse planeta da Terra, tão grande como é, o céu assiste a vida de cada ser humano que se converte. E Jesus disse que há uma alegria no céu por um só pecador que nesse mundo se arrepende e vai aos pés de Jesus Cristo. O mundo se alegrando, nós na terra mais ainda. Amém? Cremos pela fé. E é verdade. Senão Jesus Cristo não vinha no mundo fazer o que fez e passar o que passou. Ele não veio fazer um teatro, não. Veio fazer uma grande obra. Capítulo 30 do livro de Deuteronômio. Todos encontraram, é o 5º livro do Velho Testamento. Deuteronômio quer dizer repetição das leis. Repete as leis que Deus deu a Moisés para transmitir ao povo. Então aqui são bases para você saber como Deus age. Deuteronômio 30, verso 15 em diante. Olha o que Deus revelou para Moisés para transmitir ao povo e chegar até nós. Vê que propõe hoje o quê? A vida e o bem, a morte e o mal. É o que Deus faz para o homem. Eu te ofereço, escolhe, né? A vida ou o bem, a morte ou o mal. Verso 16. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás, te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas o quê? Possuí-la. Observe que Deus deixou aqui a vida e o bem, a morte e o mal, né? A morte e a vida, o bem e o mal. E ele deu o segredo como é que eu poderia viver no lado bem, no lado bom, amando o Senhor teu Deus, né? Andando em seus caminhos, guardando seus mandamentos. Quando fala em mandamento, não imagine já os 10. Imagine você conhecendo a doutrina bíblica, porque na graça de Cristo, por exemplo, o sábado que estava incluído nos 10 mandamentos, não existe mais como regra. Há outras coisas que automaticamente o Espírito Santo vai eliminando do nosso coração, porque em Cristo agora não estamos mais na era da lei, na era da graça. Então há uma transformação de dentro para fora, que eu não vivo mais baseado em regras, mas sim um viver com poder na presença de Deus, sem sofrer nenhuma pressão psicológica em achar, mas é difícil guardar isso, guardar aquilo. O Espírito de Deus nos leva para onde Ele quer. Mas observe bem, que a base do viver bem aqui, vida ou bem, ou morte ou mal, depende do teu comportamento diante de Deus, depende de tu escolher. Aí o verso 17 diz assim, ó: porém se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha o conselho de Deus agora. Escolhe o quê? A vida, para que vivas tu e os teus filhos, tua descendência, tua família. Escolhe, escolhe. Vamos supor que hoje a pessoa está com a vida cheia de problemas. Ela tem que fazer uma escolha. Para sair do problema, só se optar em realmente temer, amar e servir Deus. Enquanto eu manter-me só um ouvinte das coisas de Deus, mas não tenho uma posição correta, esse Deus não garante a ajuda a nós. Você não observa quantas calamidades o Brasil está enfrentando, enchentes, desgraçando os móveis dos pobres para cá e para lá. Se você perguntar, todos têm fé em Deus. A seca, quando não é seca num lado, é enxurrada no outro. Deus vê, Deus vê. O meio ambiente está um pouco prejudicado? Está. O homem tem culpa? Tem. Só que a própria Bíblia também ensina a cuidar da natureza.
Então observe que tudo é consequência de escolhas erradas. O fruto da escolha do presente foi a escolha do passado. E nesta hora de sofrer a consequência, saber que Deus existe não é o suficiente. Ele garante escape, soluções, na hora certa, para quem também está na presença dele. Sempre tem um escape, sempre tem um escape. Se você está na presença de Deus, quer comprar uma casa, e você ora antes de comprar essa casa, espera ele também ter a resposta dele, não cria a resposta, espera ter a resposta. Ele não vai te levar a comprar uma casa num lugar que ele sabe que amanhã vai vir uma enchente e vai desgraçar, porque ele sabe quando a enchente vem. Quem busca a Deus, teme a Deus, erra menos. Como disse Jesus para Maria, para Marta, a Maria escolheu a coisa certa. E essa parte que ela escolheu, ninguém vai tirar. Mas o que é que Maria tinha escolhido? Escolheu as palavras que saíam dos lábios do Senhor. A orientação, o esclarecimento que ela ouvia, transmitia paz, segurança. Sua alma se alimentava das palavras que saíam dos lábios do mestre e meigo Jesus. E hoje o que estamos fazendo, as reuniões, as pregações, é também se alimentando das palavras desse livro. Porque ele mesmo disse, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. É o pão que desceu do céu para o nosso coração. Amém, meus irmãos? Precisamos crer nessas verdades, né? Abraçar. Um outro mal que hoje muitas pessoas têm se desgraçado na vida é optar pelo caminho da ganância. Escolher o caminho da avareza. Aquele desejo desenfreado de ser rico financeiramente. Não que é pecado ter dinheiro, de maneira nenhuma. Não que seja errado você desejar ter uma vida melhor, não é errado. Mas há pessoas que em prol desta vida, eles se perdem no andar. Em prol desse desejo, não importa o que eu vou fazer e como vou alcançar. O que me interessa é alcançar. O amor ao dinheiro. E a Bíblia diz que nesta cobiça, nessa escolha, muitos se transpassaram a si mesmo. E talvez você conheça alguém que não prosperou automaticamente. Ela prosperou por defraudar, por lograr. E hoje ela se sente uma pessoa presa, infeliz, que se pudesse corrigir o rastro atrás, ela fazia. Que há uma cena. Conheço a história de um advogado que foi pago para fazer o inventário de uma família. A família confiava tanto que assinou tudo. O advogado fez tudo. E o advogado roubou a família. Mas ele era de confiança. E a família não ficou sabendo. Pagou os honorários dele e mandou um presente agradecendo muito pelo trabalho dele. Mandaram uma carta com gratificações, agradecimento do bom trabalho que ele fez. Sabe o que houve? O advogado não dormiu mais. Perdeu a paz. Sua alma perdeu o equilíbrio. Passou até a ficar doente, não dormia mais, não tinha paz. Foi definhando. Por uma carta de agradecimento que ele recebeu de corações que confiaram nele. Foi o inferno para a vida dele. Procurou médicos. Até que se deparou com um médico pastor, um médico cristão. E começou a aconselhá-lo, a conversá-lo. Dizer, eu não procurei um médico, não procurei um pastor, procurei um médico. Mas o seu caso, estou percebendo que é um caso que está relacionado à vida espiritual. Até que ele se abriu, contou seu passado, contou o que fez. Escreveu de volta para a família. Restaurou, devolveu o que havia tomado ilicitamente. Após ter feito isso, desculpado, se corrigido, a paz em sua vida retornou. Sua saúde foi restabelecida. E ele passou a ter razão para viver de novo. Muitos não sabem disso. Mas o erro faz a pessoa definhar. A escolha errada, o olhar errado vai trazendo o futuro. Um preço, e para muitos é um preço muito caro. 1 Timóteo capítulo 6, já que eu citei valores materiais, dinheiro e riqueza, e você vai concordar comigo que a Bíblia tem razão. Quer ver? Como ela tem razão. Eu vou dizer por que ela tem razão. Vou dizer, ela vai dizer para nós por que ela tem razão. Porque você vai fazer o cálculo agora e vai dizer, é verdade. 1 Timóteo 6. 1 Timóteo capítulo 6. O verso número 9 e 10 diz assim, ó. Todos encontraram? Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Por quê? Verso 10. Porque o amor do dinheiro, não é o dinheiro, é o amor do dinheiro, é a raiz de todos os males. E alguns nesta cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram, transpassaram com a Bíblia, com muitas dores. É verdade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Pessoa que nasceu, na verdade, para ter uma condição financeira
boa, em termos assim, o rico financeiramente, as coisas acontecem para ele ao natural e pelo meio lícito. Então isso é prova de que ele nasceu para ter. Mas tem aquela pessoa que nasceu para não ter muito, ter só o suficiente para viver. E é feliz. Quando o Senhor Deus não nos destinou para ser esta pessoa rica financeiramente, e os que são, que há um propósito por trás disso também, as coisas acontecem. E quando eu quero ser, tem pessoa, vamos supor, quando ela quer ser o que ela não tem capacidade de administrar, ela se perde. Ela se perde. Por exemplo, quantos acertam no jogo e recebem um bom dinheiro, em pouco tempo perde tudo e abandona até a família. Outro dia, teve uma reportagem na televisão de pessoas que foram para a Serra, a do Ouro, que aí no norte do país, e homens contando da quantidade de ouro que eles acharam no tempo de sua vida. E hoje não tem nada. Aí o repórter perguntou, mas por que você perdeu tudo? Ah, porque eu só queria mulheres bonitas, eu só queria isso, aquilo e tal, e perdi tudo, gastei tudo, e perdi até a família, e não tenho mais nada, estou pobre. Por quê? Quem não sabe administrar, jamais Deus vai dar. Tem pessoa que tem, meus irmãos, muita necessidade, e isso não deixa a soberba subir para a mente da pessoa. Mas no momento que o que eu tenho, eu olho para o ser humano que não tem, e eu me acho melhor, eu estou pecando contra o próprio Criador, que me fez rico e fez o pobre também. Então é muito importante a gente saber escolher, ter cuidado nas coisas. Então quando a pessoa ela tem aquela fascinação, por exemplo, tem pessoa que ganha R$1.000 no mês, e ela quer comprar, e comprou um celular de 1.200. Vocês estão me entendendo? Ela não vai comprar, se ela ganha R$800 no mês, ela não compra um sapato da promoção, tem que ser do shopping, da vitrina. O que está lá a R$60, não, ela quer um de 220, para dizer que comprou um sapato de marca. Para quando alguém vê dizer, nossa, mas tu tivesse da melhor qualidade que o mercado tem. É a fascinação por posição, por status, e muitos nesta cobiça perdem a cabeça, se desviam-se, caem em concupiscências insensatas, perniciosas, perdem o valor da vida, a origem das coisas. E tem pessoas assim. Não precisamos ser assim, não é verdade? Aí, pela fascinação, eu colho depois, pela minha escolha. Perco o crédito, cobrador de conta à minha porta. Vocês estão me entendendo? Porque eu quis viver como rico sem ser rico. Escolhi o caminho errado. Aí depois não adianta ir para a igreja procurar libertação. Tem que cair aí em si. Aí tem muitos trombeteiros que, eu fui para a igreja tal, fez um milagre em minha vida. Eu antes não tinha dinheiro, agora tenho. Por quê? Começou a gastar dentro do que ganhava. Aprendeu, foi a segurar e a cair na lucidez. E como diz o provérbio popular, a cair na realidade. Porque até então estava fora da realidade. Como é que se eu ganho R$1.000 por mês, eu vou comprar um sapato de 300? Ou vou comprar um celular de 1.200? Vou tirar o pão da minha boca ou da boca de um filho? Para dizer que eu tenho um celular que bate foto, que grava, que manda uma mensagem, que manda uma música. Estão me entendendo? Eu digo que há pessoas que estão fora da realidade. Mas tem pessoa que ela tem condição. Mas mesmo tendo a condição, não me dá o direito de eu humilhar quem não tem. Mas sempre lembrando, estamos falando da cobiça, da escolha do caminho quando eu não posso. Deus é o Deus do ouro e da prata. Ele libera e dá para quem quer. Ele fala na sua palavra de um homem chamado Nabucodonosor. Ele era o governante líder do rei da Babilônia, do governo do Império Mundial, chamado Babilônia na época. Em torno de 580, 600 anos antes de Cristo. Este homem dominava o mundo. Um homem dominava o mundo, com o poder do império nas mãos. Certo dia, de quando em quando, ele vinha na área do Palácio Real, olhava para o império, batia no peito e dizia, não é esta Babilônia que eu edifiquei com o meu poder? Até que um dia o Senhor Deus se revela para ele através de um anjo, e fez ele entender que aquele poder que ele tinha nas mãos, foi Deus que havia levantado ele como homem na terra, porque Deus queria que aquele império unisse as nações quebradas para que a sociedade não se desgraçasse num todo. Para que pelo menos houvesse um governo centralizado, para dali haver a distribuição de renda e poder os povos se auto-administrarem de novo. Mas ele pensou que é porque ele era o bom. Até que um dia um anjo apareceu e disse assim, ó rei, te humilha, seja bom para com os pobres, porque senão o reino vai ser tirado de tuas mãos. Ele não deu crédito. Passou um ano certinho. Ele estava de novo no Palácio Real, e quando proferiu as palavras assoberbadas, uma voz do alto disse, passou de ti o teu reino.
e tu serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais. Isso na mesma hora, Deus tirou a mente dele do lugar, pôs uma mente de animal, ele já se agachou de 4 patas no chão, foi para um potreiro, ficou 7 anos pastando, nasceu pelo nele, nasceu pena, não se sabia se o homem era uma águia, um urso, um lobo, o que era? Era um bicho pastando. Depois de 7 anos, o Senhor Deus traz a mente de volta nele, ele pensa como homem, olha para o céu, dá glória a Deus, bendize a Deus e reconhece que foi Deus que levantou ele como ser humano, volta ao império, escreve cartas, envia para todas as províncias, dizendo: adore o Deus de Daniel. Ele é o único Deus que criou o céu e a terra. Reconheceu a divindade e o poder desse Deus que pregamos e cremos, você, eu e muitos dos 4 cantos da terra. Escolha certo, e Deus vai ser contigo, em nome de Jesus.